As águas que formam o rio Itajaí brotam em gotas cristalinas nas escarpas da Serra Geral. Correm ligeiras pelo leito de riachos. Caem como véu em formosas cachoeiras. Cortam morros e seguem turbulentas por ribeirões e rios que formam o Grande Itajaí. O território por onde essas águas escoam é chamado de Bacia Hidrográfica do Itajaí. Para se entender melhor o que é uma bacia hidrográfica, podemos compará-la com o telhado de uma casa. Cada água do telhado corresponde a uma bacia. A cumieira é o limite entre as bacias, o divisor de águas. A bacia do Itajaí é a maior da vertente do Atlântico Sul, com 15.000 km² de área. O rio Itajaí-Açu é o seu maior curso de água, formado a partir do encontro dos rios Itajaí do Oeste e do Sul, no município de Rio do Sul. O rio Itajaí do Norte, o rio Benedito e o rio Luiz Alves são outros importantes tributários do rio Itajaí-Açu, que ao receber as águas do rio Itajaí-Mirim passa a se chamar simplesmente de Rio Itajaí, até desaguar no Oceano Atlântico. As características físicas e naturais da bacia do Itajaí começaram a ser moldadas há mais de 65 milhões de anos, a partir de movimentos tectônicos e derrames basálticos que deram origem às formações da Serra Geral. Com o passar do tempo, a umidade vinda do litoral possibilitou o surgimento da vegetação, criando um clima mais úmido. Esta umidade sofria evaporação, gerando as chuvas que deram origem aos rios. Todos esses fatores, envolvendo a geologia, o relevo, os solos, o clima e a cobertura vegetal, entre outros, contribuem para a produção e a conservação da água na bacia hidrográfica. A abundância de água e de recursos naturais permitiu a fixação de povos nômades, como os índios xoklengues, e de imigrantes europeus que constituíram um rico mosaico étnico e cultural no Vale do Itajaí. As terras inicialmente habitadas por índios xoklengues foram disputadas com portugueses, alemães, italianos e outros povos europeus, como poloneses, ucranianos, austríacos, belgas e russos. O contato entre xoklengues e os imigrantes europeus foi traumático. Os europeus invadiram um território que estava sob domínio dos xoklengues. Travou-se uma guerra sangrenta que quase provocou o extermínio dos indígenas. A exploração da natureza, o cultivo das terras férteis e a água abundante, aliados à determinação dos primeiros colonos e industriais, proporcionaram o desenvolvimento e a consolidação da economia regional como uma das mais sólidas do país. O território da bacia do Itajaí atualmente é ocupado por 50 municípios e tem uma população que gira em torno de 1 milhão de habitantes. A economia é diversificada. Na região da Foz se destacam a indústria da pesca, o turismo e a atividade portuária. No Médio Vale, a indústria têxtil, a informática e o comércio são as principais atividades econômicas. Já no Alto Vale, se destacam a agropecuária, o turismo rural e a agroindústria. A exploração dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico do Vale do Itajaí resultou em sérios problemas ambientais, que hoje comprometem a qualidade de vida e a sustentabilidade social, econômica e ambiental da região.
A floresta atlântica, que cobria todo o território da bacia hidrográfica, foi violentamente agredida e hoje restam 53% da área original. As florestas ciliares, que protegiam as nascentes e as margens dos rios, também foram destruídas. Algumas das consequências do desflorestamento são a perda da biodiversidade, a erosão do solo, a baixa qualidade da água e o aumento do impacto das enchentes e enxurradas. O lançamento de agrotóxicos, esgotos domésticos, efluentes industriais e rejeitos de todos os tipos ameaçam de morte os rios da bacia. Apesar de uma aparente fartura de água, a poluição compromete seu uso e gera uma escassez de qualidade que contribui para o surgimento de conflitos sociais e ambientais. As constantes cheias do rio Itajaí também preocupam a população da bacia e marcam profundamente o comportamento e a cultura regional. Nos últimos 157 anos, ocorreram 68 enchentes, com impacto ambiental e prejuízos cada vez maiores. Após cada enchente, a população da bacia se reúne para discutir soluções, recuperar os prejuízos e renovar a alegria. Na busca de soluções para as enchentes e outros problemas que afetam as águas da região, a população do Vale do Itajaí resolveu unir as forças e criar mecanismos para a promoção da gestão integrada e participativa da água. Assim, em agosto de 1997, foi criado o Comitê do Itajaí. Ele é um órgão colegiado que conta com a participação dos usuários de água, da sociedade civil organizada e de representantes de governos estadual e federal. Atua como um parlamento das águas, o fórum democrático para a tomada de decisões sobre o uso da água no âmbito da bacia hidrográfica. Fazer gestão participativa da água numa bacia hidrográfica significa considerar todos os interesses, todas as diferentes visões e percepções dos grupos interessados na água. É óbvio que essas visões, esses interesses são muito diferentes. Enquanto uns querem simplesmente proteção, os outros querem água com qualidade na sua casa, os outros querem abundância de água para tocar suas usinas hidrelétricas ou gerar emprego nas fábricas e assim por diante. Tudo isso faz parte da gestão da água, considerar e atender da melhor maneira todo o conjunto de demandas e toda a proteção que os ecossistemas também requerem é a função da gestão participativa da água. Isso significa também garantir o uso múltiplo, ou seja, como criar as melhores soluções para que todas as demandas possam ser atendidas. Fortalecer a capacidade de mobilização da sociedade, estimulando a cidadania e a solidariedade entre a população da bacia, tem sido a principal filosofia de ação do Comitê do Itajaí.
E com este espírito foram criados a Semana da Água, o Projeto Piava e vários grupos de trabalho e câmaras técnicas para discutir e planejar o uso da água na bacia hidrográfica. Para executar as deliberações do Comitê do Itajaí, foi criada a Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí, que também tem funções técnicas, administrativas e financeiras. O que é claro é que o comitê é o fórum, é o fórum deliberativo, é o local dos debates, né, onde a comunidade pode estar participando nessa contribuição e a gente decide as ações que venham a estar contribuindo, né, para a formação desse comitê. Já a agência é o órgão, de certa forma, administrativo, né, é o braço administrativo do comitê. Onde as questões financeiras, as questões de convênio acabam sendo geridas então pela agência, né? A agência é o executivo e o comitê é o fórum deliberativo. Quando os múltiplos usos da água não são controlados, os problemas se intensificam e começam a surgir conflitos pelo uso da água. Com o objetivo de regular esses usos e facilitar a solução de conflitos, é que está sendo elaborado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. A construção do plano é participativa e já envolveu milhares de pessoas no diagnóstico sobre as condições dos rios nos 50 municípios da bacia. Já sabemos que entre os usos consultivos, 67% está na irrigação, 19% na piscicultura, 8% no abastecimento da população urbana, 4% na indústria, 1,5% na pecuária, e 0,5% no abastecimento da população rural. O uso consultivo ocorre quando se consome água e nem toda a água que foi usada volta para o rio. Todos esses usos são importantes para o desenvolvimento das atividades humanas, mas imagine se todas as pessoas se apropriarem da água da forma que bem entenderem. É o que se verifica com a assimilação e o transporte de poluentes como os esgotos doméstico e industrial. A diluição e o transporte de esgoto é considerado um uso não consultivo. Ele não altera a quantidade de água de um rio, mas sim a qualidade. Para diluir o esgoto produzido no Vale do Itajaí, são necessários mais de 83 mil litros de água por segundo dos rios. De toda essa água, 66% são usados para diluir o esgoto doméstico da população urbana, 26% para diluir os efluentes industriais e 8% para diluir o esgoto da população rural. Além do esgoto, outros problemas foram apontados no diagnóstico participativo: a redução do nível dos rios, a contaminação da água por agrotóxicos, o lixo e a erosão acentuada das margens. As ações necessárias para solucionar esses problemas e os usos desejados para o futuro também foram sugeridos no diagnóstico participativo. Com base nessas sugestões, foram criados 10 grupos de trabalho, que estão elaborando as diretrizes de ação que vão integrar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí. Participe você também da construção desse plano. Fortaleça o movimento de cidadania pela proteção das águas e seja um colaborador do Comitê do Itajaí. Um pingo de sua atenção pode fazer a diferença. Olhe para o rio que passa perto da sua casa, siga seu caminho e descubra que estamos todos conectados por uma imensa trama hídrica que forma a bacia hidrográfica do Rio Itajaí.